Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nessa palestra sobre análise de estrutura habitacional temporária para áreas de deslizamento, para o segundo simpósio de tecnologia e mudanças climáticas, segundo o STMC. Os autores deste projeto são João Rafael Garcia, eu, Paulo Sérgio Torquato Vanucci e Luciano Pires Aoki. Ok? Antes de iniciar o conteúdo, ah, eu vou falar rapidamente aqui sobre dois artigos que têm estar relacionado à escolha da geometria do projeto que eu vou apresentar nesse trabalho. Então, se você tem interesse em saber sobre a parte de aerodinâmica em análise de abrigos temporários, utilizando um túnel de vento digital, basta você entrar nesse endereço que você vai conseguir baixar gratuitamente esse artigo aqui que explica todo o procedimento que foi feito no experimento. Ao mesmo tempo, esse outro artigo dessa revista, ele explica toda a parte estrutural do projeto que foi utilizado para utilização de abrigos temporários para enchentes, ok? Utilizando um sistema pneumático. Então, nesse endereço aqui, você encontra todo o projeto para domos geodésicos aplicados em enchentes. Bom, e aí a gente começa praticamente a palestra, nós vamos começar falando aqui da privação habitacional global. Então hoje a mídia fala muito sobre eventos climáticos, né, extremos, e também fenômenos geológicos. Esses dois eventos causam severos impactos todos os anos. Isso desencadeia uma série de problemas, principalmente para as pessoas. Se a gente pegar as pessoas e os núcleos familiares, são eles que sofrem com essa mudança de eventos climáticos. Consequentemente, as pessoas trabalham. Se elas não podem trabalhar porque não estão tranquilas, isso ocasiona uma recessão econômica. Se você quiser saber mais do assunto, você vai pesquisar esse autor aqui, ó, Cred 2020, que ele fala exatamente desse cenário. Eu deixo isso bem evidente lá no meu artigo, certo? Ao mesmo tempo, o fato das pessoas não terem um alojamento compulsório, isso impõe severos agravos à integridade física e psicológica das pessoas, ok? Porque as estruturas residenciais que elas possuem não têm resiliência a intempéries, né? Então, situações como essa que vocês estão vendo aqui na foto, de desmoronamento, porque as pessoas moram em encostos, por exemplo, principalmente no nosso país, no Brasil, faz com que as pessoas percam a integridade física e também psicológica com o tempo, certo? Isso você vai ver principalmente nesse trabalho aqui desse autor, Alcântara Ayala, de 2002, na qual eu cito no meu trabalho. O conceito de vulnerabilidade socioambiental, a gente pode falar um pouco sobre esse aspecto, e você vê várias imagens disso. Basta você buscar na internet que você vai encontrar imagens como essa que eu estou mostrando aqui. Então, há uma fragilidade humana que deriva da convergência entre dinâmicas sociais e transformações ecológicas. O mundo está sofrendo uma transformação ecológica natural e o homem está ajudando um pouquinho aí para que essa transformação, não, na verdade não ecológica, né, humana, prejudique as dinâmicas sociais de moradia. Então, o que você vai ver é que as pessoas que têm baixa condição socioeconômica, elas são segregadas para áreas não urbanas, né? Por exemplo, próximos a encostas, como a gente está vendo aqui, né? Então, pessoas de baixa renda principalmente. Nós temos aqui determinantes sociais para que o que foi falado no slide anterior aconteça. Então,
nós temos vinculado diretamente à questão social, né, a precariedade das condições materiais das pessoas. Isso acontece principalmente devido a limitações de emprego, né, falta de renda, falta de instrução formal. Esse autor, o Clutter, 2003, ele fala exatamente sobre isso. E aí prejudica muito a infraestrutura das regiões onde são instaladas as cidades, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, peguei uma fonte aqui, só para vocês terem uma ideia, de 2012 a 2024. Em 2012, o desemprego, por exemplo, era 7,4%. Aí o desemprego aumentou um pouquinho, né, de 2000 lá para 2021, 2022, né, essa região. Aí chegou agora 2024, o desemprego caiu. Mas assim, você vê que o desemprego, apesar de ter caído, ele é alto, certo? Então, isso mostra que a nossa população, ela é uma população carente, tem baixa renda, tem precariedade de condições, e isso ocasiona que as pessoas vão morar nas periferias das cidades, principalmente em costas, né? Como a gente está vendo aqui. Nós temos também as mutações ecológicas, então, as mutações decorrentes da degradação ambiental. Exemplo crítico disso, né, a gente tem a supressão vegetal. Então, áreas como essa que eu estou mostrando aqui, deveria ter uma encosta perfeitamente intacta com vegetação. Só que as populações de baixa renda, infelizmente por não terem condições de moradia, uma moradia mais salutar, né, saudável, eles tendem a ir para essas regiões e as áreas de vegetação elas somem. Com isso, você perde toda a estrutura, que seria a estrutura natural que sustenta esses solos, né? E aí você tem a aceleração do processo erosivo, como a gente está vendo aqui. A gente também pode falar um pouco das crises de magnitude planetária. Então, manifesta-se a urgência em implementar estratégias mitigatórias e preventivas. Então, por exemplo, a gente tem muita presença de inundação hoje, né? Certo? Principalmente a inundação ela vem junto com ventos, né? Entre outros fatores. Então, o que a gente precisa fazer devido a esses tipos de crise, né? A gente precisa blindar isso através, por exemplo, de escudos de inundação. Então, aqui é um exemplo pequeno, tá? Você pode ter na sua região aí uma pequena área inundada, isso aqui não é uma área gigante, né? Uma área pequena. Você pode utilizar como blindagem para inundações, por exemplo, situações como essa, escudos de inundação. Temos um exemplo claro que o Brasil poderia copiar de maneira saudável, né? De um país que já praticamente aprendeu a viver com inundação, certo? Então, 26% do território, por exemplo, da Holanda, onde eles têm os diques, né? E 50%, 59% dessa área onde eles vivem estão sujeitas a inundações. Aqui uma imagem da Holanda, né, uma parte lá, que você vê como que eles fazem esses trabalhos de seguridade contra inundações, né? Então o Brasil precisa seguir esse caminho. Ao mesmo tempo, a gente mostra aqui, né, outro exemplo de diques na Holanda. A Holanda tem só um ministério para infraestrutura e gestão de água. Então ela investe por ano, aproximadamente aqui, né, 7 bilhões de euros por ano, só para manutenções de sistemas anti-enchentes. O Brasil não faz isso, então a gente precisa seguir esse modelo. Ao mesmo tempo, na China, você tem as famosas cidades de esponja contra inundações, né? Então, o que eles fazem? Prédios, por exemplo, recebem telhados com telhados verdes, né, com área de vegetação. Você tem uma maior implantação de jardins com área molhada. Você tem pântanos urbanos, né, como esse exemplo aqui, ó. Então você vê uma espécie de jardim enorme, né, com áreas verdes e também áreas alagadas que são propositais para que absorvam a água de chuva, por exemplo, ou de áreas de escoamento, né? Mas isso é uma forma natural de você fazer, né? Por outro lado, nós temos que ter edificações sustentáveis e emergenciais para esses tipos de problema, tanto para inundação
ou para desmoronamento, né, ou para ventos de magnitude elevada. Então, é necessário que a gente fomente a concepção de módulos habitacionais temporários de alta resistência. A gente precisa ter uma garantia de viabilidade econômica para isso, para propiciar uma produção em larga escala de módulos habitacionais inteligentes. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de módulo habitacional simplificado, tá? Mas que dá para você levar em consideração. Se você quiser saber mais sobre isso, né, você tem aqui esse autor, o Cronenberg, de 2014, que ele fala sobre essa parte. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de edificações sustentáveis e emergenciais, né? Isso tanto para áreas alagadas, tá? Como essa casa flutuante, ou essa casa flutuante mais moderna, até com um telhado aqui de energia solar, né? Ou uma casa mais compacta como essa, tá? Então, solução existe para o problema. Basta você procurar. Nesse estudo que a gente fez, a gente tem algumas questões que a gente vai nortear. Então, a gente tenta apresentar tecnicamente algumas questões para o nosso estudo, né, que a gente levantou. Então, apresenta-se tecnicamente viável o dimensionamento de unidades habitacionais dotadas de maior estabilidade? Como a gente faz para garantir a segurança estrutural frente à crescente frequência de desastres naturais? Então, nós temos que buscar alternativas de engenharia civil de baixo custo e de alta eficiência, certo? O objetivo geral desse projeto, da nossa pesquisa, foi projetar uma configuração estrutural de um módulo habitacional de emergência, tá? Como esses exemplos que a gente tem aqui, feitos em escala reduzida, tá? Apenas como modelos gráficos. E que tem a capacidade de resistir às solicitações mecânicas de deslizamento. Nesse caso aqui, apesar de eu ter falado de parte de inundações ali, né, eventos, esse caso aqui foi só um estudo de deslizamento, certo? Qual que seria a validação experimental que a gente fez, que foi controlada? Então, fazer uma validação por meio de ensaios empíricos, né? Uma simulação controlada de escorregamento de terra em laboratório, e a metodologia foi baseada em critérios, por exemplo, desse autor aqui, Higuchi, 2017, certo? No nosso projeto, a gente dimensionou de modo geométrico um domo geodésico que tem esse formato aqui, certo? Por que utilizamos essa estrutura e não utilizamos uma estrutura de um container, por exemplo, certo? A estrutura, eu vou dar essa justificativa, mas basicamente a estrutura de domo, ela contém linhas aqui que a gente está falando, tá mostrando aqui que são alguns nós, e essa estrutura, como vocês estão vendo na figura, eles têm as linhas vermelhas, as linhas azuis e as linhas verdes. Então já existe, por exemplo, a quantidade de painéis em vermelho ou em azuis aqui, né, que nós vamos utilizar nesse domo. Então isso já foi catalogado. Então a gente tem 45 painéis em formato X, como esse que vocês estão vendo aqui, e 30 painéis em formato Y, certo? Aí tem alguns dados aqui, né, de diâmetro desse tipo de domo, área bruta, tá? Inferência, o raio dela ou o diâmetro. Né? E a forma que a gente encontrou de toda a construção do domo. Então, ele tem em formato de ângulos diédricos, como esses que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, nós temos toda essa estrutura formada. Então, essa é a estrutura matemática por trás do domo, certo? Que vai ter esse formato aqui. Nesse domo, a gente consegue encaixar na escala real, tá? Ele foi projetado para 4 usuários. Então, vamos supor que a família morava numa residência, numa encosta, e não morava num domo, ela morava numa residência bem ruim. Não tinha capacidade de resistência a um desmoronamento. Então, se fosse colocado uma estrutura de domo com esse tipo de resistência numa encosta, provavelmente as pessoas sobreviveriam ali, certo? E o domo também ele tem uma distribuição de tensões uniforme ao longo de toda a sua malha estrutural. Então, estruturalmente, ele é uma estrutura inteligente para ser utilizada numa construção temporária, né? Ou mesmo uma construção que seja fixa, que seja colocada numa encosta, né? Então, esse aqui é o domo que foi utilizado na pesquisa, tá? Eu vou falar mais depois na parte de software dele. Então,
Por que a gente utilizou o domo, né? Estruturas construtivas de residência, por exemplo, como essa, retangulares, não são boas estruturas quando a gente leva em consideração o comportamento de fluidos ao redor da estrutura, como ventos fortes, tá? Então, a gente fez num outro artigo, a gente fez um experimento com esse tipo de estrutura. Tá? A gente colocou algumas condições de vento lá, e nós fizemos uma comparação de uma estrutura de container, como essa, e uma estrutura do domo, como seria o comportamento de ventos fortes nessa estrutura. E a gente percebeu que a estrutura do domo é infinitamente superior em relação à presença de ventos fortes ao redor de sua região. Então você vai ver um vento forte ao longo do domo, ele contorna a estrutura e não cria vórtices. Isso é perfeito para uma estrutura não ser levada embora, por exemplo, tá? Um comportamento interessante para a existência de uma residência. Então, já uma estrutura de container, você tem uma série de vórtices aqui, ó, após o final da estrutura do domo, né? O vento passa aqui e cria uma série de vórtices. Então isso aqui é negativo para a presença da construtiva de uma casa. Então a sugestão aqui é que as casas não sejam da forma que elas são, retangulares, porque isso é ruim para a própria estrutura da casa, certo? Então a gente mostra isso nesse artigo, tá? Então por isso nós escolhemos uma estrutura em forma de domo, certo? Outra coisa, o domo ele é interessante para estruturas flutuantes. Então, a estrutura dele, sendo circular, ele cabe numa área ajustada, quadrática, né? Uma área pequena. E se você, por exemplo, tiver uma enchente, você consegue, através de uma plataforma como essa, mudar uma plataforma pneumática, erguer a estrutura, conforme a enchente vai aumentando, certo? De altura. Então você consegue construir uma estrutura que seja pneumática, que ela suba conforme os níveis da água vão subindo, certo? Então você tem toda uma estrutura pneumática. Aqui é um trabalho também que foi feito em paralelo, num artigo, um dos artigos lá de cima, tá? Que eu mostrei no início aqui da aula, da palestra, né? Que mostra exatamente que a estrutura do domo é totalmente possível de ser utilizada numa plataforma elevatória para escapar de enchentes, principalmente no Rio Grande do Sul, onde isso aconteceu há um tempo atrás. Aí, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura do domo, que vocês estão vendo aqui, e a água chegando no nível da estrutura. Essa plataforma aqui foi colocada embaixo, conforme a água chegou nesse nível, o domo subiu o nível e conseguiu manualmente, por transporte pneumático, né, se safar da enchente. E o nível de água ele ficou abaixo da moradia, que é o domo, certo? Então, por essas razões, o domo foi escolhido. Bom, mais ou menos 3 a 4 meses foi feita uma modelagem em software CAD, tá? Para você chegar nessa condição que vocês estão vendo aqui do domo. Então, o domo geodésico, temos aqui a vista frontal e a vista superior. Cabe geralmente 2 pessoas, como vocês estão vendo aqui. Ele tem uma mini cozinha, um banheiro apenas na estrutura. E você tem essa estrutura toda aqui, que é para que a plataforma pneumática eleve ele em caso você tenha inundações na área. Tá? O modelo físico do domo ele foi feito em escala reduzida depois de ser construído em software. A escala utilizada foi de 1 para 20, como vocês estão vendo aqui, e foi feita uma divisão em pequenos triângulos, né? Esses triângulos foram construídos na estrutura mostrada ali em cima, né? Em forma 3V, e aí toda essa estrutura foi colada numa estrutura principal, gerando essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, essa estrutura aqui. Ó. Então esse é o domo em escala 1 para 20, a estrutura finalizada, tá? Depois ele foi pintado de branco, conforme vocês vão ver agora. Então, a configuração experimental, então até agora a gente falou aqui da parte do modelo físico. Indo para a parte de metodologia, né, como que foi feita a metodologia? Então, primeiro ele foi construído, como a gente mostrou aqui, depois a gente montou a construção experimental para o deslizamento de massa. Aqui a gente está vendo uma vista superior, você tem um plano inclinado, esse plano inclinado ele foi todo reticulado,
Os retículos aqui, ó, foram para contar, para fazer uma contabilização da velocidade do volume de terra que deslizou nesse plano inclinado, tá? O plano inclinado ele tinha a graduação de 10 centímetros por 10 centímetros quadriculado, e conforme a massa de terra ela fosse colocada aqui, ela caía por gravidade até uma região, tá, que é uma caixa limitadora, que vocês estão vendo aqui. Essa caixa limitadora, ela continha o domo, tá, que seria a moradia que a pessoa deveria estar morando aqui. Isso aqui simboliza uma encosta, né, certo? Esse domo, o que acontecia? O morador, para ser protegido, ele deveria ter aqui uma barreira, que está representada por essa parte branca aqui em forma de U. Como esse experimento levou muito tempo para ser construído, tem toda a parte de software, então a gente não conseguiu, nesse tipo de experimento, colocar uma barreira robótica. Então, essa barreira, uma pessoa segurou nessa trave aqui, que vocês estão vendo, uma trave acionadora, e conforme o volume de terra caía, a pessoa ela acionava a barreira e fechava a área aqui do domo, protegendo a área de deslizamento, certo? Então esse foi o objetivo do experimento, certo? E aí a gente utilizou uma balança digital price para fazer o peso, para descobrir a massa utilizada, o volume de terra utilizado adequadamente para simular o desmoronamento de terra, né? Daí a gente fez aqui, nós colocamos um anteparo que continha a massa de terra de 1 kg, certo? E aí o experimento era esse, a gente fechava aqui o anteparo, segurava a massa de terra aqui em cima, o plano inclinado a gente simulava que era a encosta, né? E aqui a pessoa segurava o anteparo erguido. Tá? O anteparo, nesse caso, ele ficou para cima do próprio domo que está colocado aqui, né? Mas a ideia é que esse anteparo fosse colocado abaixo do solo e futuramente, né, com sensores e tal, eles detectariam o desmoronamento e a própria barreira, ela automaticamente subiria, protegendo as pessoas aqui no domo, tá? Então isso aqui seria o nosso projeto. Só que como a gente fez tudo por laboratório e isso tem um custo, né, muito elevado, a gente fez por enquanto o trabalho manual apenas de movimentação da barreira. Já está tendo um projeto seguinte, tá? Que essa parte manual não vai ser mais feita, ela vai ser feita por robô. E aí a plataforma vai baixar aqui roboticamente, tá? Então esse é o experimento lateral. Então você está vendo aqui o plano inclinado. O plano inclinado, eu vou mostrar lá na frente que ele tem 3 níveis, tá? Foi colocada uma tela de grade calibrada aqui, tá? De 5 por 5 centímetros, para a gente medir principalmente velocidade da inclinação da barreira, né? Conforme ela baixa, tá? Tem também um suporte de câmera aqui atrás, que ele filmava nessa direção, e também nós filmamos na direção lateral, certo? Como que a gente determinou a velocidade de fluxo da massa de terra, né? E os níveis angulares. Então, a malha quadriculada aqui no experimento, ó, ela serviu para medir, auxiliar, né, calcular a velocidade de fluxo da massa de terra, certo? O registro da filmagem ela foi feita a 60 centímetros dessa área aqui para trás, tá? Que seria onde está uma segunda câmera. E aqui na frente nós temos a outra câmera que foi filmada. Os 3 níveis de angulação aqui que a gente utilizou foi baseado na literatura: 17 graus, tá? De inclinação do plano inclinado, 35 graus e 55 graus, certo? Os 3 que a gente fez. As etapas cronológicas dos ensaios foram as seguintes, tá? Então, na fase 1, a gente liberou 1 kg de massa de solo, de terra, tá? Daqui de cima da plataforma. A fase intermediária, a gente fotografou, foi o momento que a massa de terra percorre toda essa área aqui do plano inclinado. E a fase final é a hora que a terra ela chega aqui na região onde está o domo, tá? Ok? Aqui uma vista lateral, né, da placa sendo retirada durante o experimento.
E aqui, esse ângulo, eu congelei um experimento que é de 35 graus, tá? Só para vocês terem uma noção das etapas. E aí, a gente percebeu que no primeiro ensaio, de 17 graus, a gente percebeu que a massa de terra, que inicialmente estava aqui, ela percorreu apenas 45 centímetros, tá? Ela parou aqui, ó. Ela nem teve capacidade de chegar no domo, certo? Então, o volume de terra nem chegou lá, certo? Ela levou 74 segundos para chegar, 0,74 segundos para chegar aqui, ó, certo? A velocidade da massa de terra era de 0,61 metros por segundo. Já no segundo ensaio, tá? Perdão, ainda analisando o segundo ensaio, né? A gente percebeu que a massa de terra não atingiu nada, houve uma estagnação completa da massa de terra, né? E a energia cinética desse movimento foi praticamente insuficiente, nem atingiu o alvo aqui embaixo, tá? Já no segundo ensaio, para 35 graus, o deslocamento foi total. Então ele percorreu 0,55 metros aqui, 55 centímetros, até chegar na área do domo, como vocês estão vendo aqui, certo? A velocidade média do volume de terra foi de 0,86 metros por segundo e levou 64 segundos, né? Mais rápido do que o anterior. Então ele atingiu a base do domo. Então se uma pessoa estivesse morando aqui num tipo de encosta como essa, tá? A seco, a encosta a seco, tá? Terra seca. Ela seria atingida por esse desmoronamento, certo? Só que quando você ativa manualmente, nesse caso aqui, tá? Nesse experimento manual, você ativa assim que o volume de terra começa a cair, você ativa a barreira, tá? Isso é rápido, tem que estar dentro de 0,64 segundos, você tem que acionar isso, tá? Ela tem que chegar lá embaixo. Você vê aqui dentro, ó, que não houve nenhum tipo de invasão de terra na área onde fica o domo. Então, a integridade física do domo foi totalmente assegurada. As pessoas que morassem aqui estariam totalmente vivas se tivesse um desmoronamento, certo? Então, o domo realmente funciona, tá? Pela escala reduzida, ele funciona, tá? No terceiro ensaio, que é o maior ângulo aí da literatura que a gente tem, né, como um dos maiores aí, mas tem outros estudos, tá? Então a gente tem 55 graus. Aí a plataforma está bem alta, como vocês estão vendo aqui. A velocidade da massa de terra é muito alta, então ela subiu para 1,02 metros por segundo. O tempo caiu para 0,54 segundos. Então a energia cinética da massa aumentou muito. Então a estrutura da barreira ela tem que estar pronta para receber um nível de energia potencial armazenada aqui em cima, né? E um elevado nível de energia cinética aqui embaixo. A eficiência dela tem que levar em consideração esse tipo de energia, certo? No entanto, a barreira foi eficiente e você vê que a quantidade de terra ela se dissipou toda para a lateral e nenhum tipo de vestígio de terra foi encontrado aqui dentro da barreira. Então o domo ele funcionou perfeitamente. Então esse tipo de estrutura é perfeitamente deve ser construída no mundo real para proteção de pessoas, né? Em encostas, tá? Aqui você vê os três experimentos ao mesmo tempo, 17 graus, 35 e 55 graus. Ó. Você vai ver que conforme a, o número de graus vai aumentando, a elevação aqui, ó, você vai vendo que a velocidade de terra foi aumentando, a energia cinética aumentou, e esse anteparo tem que ter uma capacidade de armazenar, absorver energia cinética muito maior, né? E aí a gente percebe, né? O gráfico ele tem esse tipo de curva aqui, né? Então, conforme o ângulo foi aumentando, a velocidade da massa de terra foi aumentando, certo? Mas isso, pessoal, para solo seco, solo seco. A gente percebeu então que a aceleração gravitacional tangencial ela auxiliou no aumento dessa velocidade. Quanto maior a inclinação, né, maior a energia cinética destrutiva na região da moradia, né, certo? Então você precisa de proteções de barreira mais robustas e espessas conforme a velocidade aumenta, certo? Você percebe, principalmente para 55 graus, que a velocidade de 1 metro por segundo, a energia cinética é a maior possível. O momento linear é o maior possível e a aceleração média é a maior possível. É onde tem a parte mais crítica de intensidade de choque, né? Então aí você precisa proteger, certo?
Então, de acordo com esses dois autores, Colominas, né, 2014, e Guzzetti, esses dois autores aqui, movimentos acima de 1 metro por segundo, que é a 55 graus, tá? Que são de acordo com esses dois autores, eles são definidos como fluxos rápidos de movimento de terra, tá? Isso tem ameaça severa à vida humana, certo? Então, as pessoas não podem morar nesses lugares, certo? Não tem condições de morar nesses lugares. Não pode, certo? Então, se o governo ou as entidades públicas deixam, está totalmente inadequado e errado, certo? E aí, se você comparar, tá? Se você comparar com esse autor aqui, ó, Lindbergh, de 2013, você vai perceber que se já era ruim em solo seco, quando você coloca água na região de encosta, a situação piora em 40%. Então, esse autor aqui, ó, Arendt, tá, de 2005, ele fala que se o desmoronamento de terra a seco recebe chuva, tá, a velocidade da encosta, do movimento de terra, ele aumenta em 40%. Então, uma velocidade que, por exemplo, era 0,86, era aceitável ali, né, no solo seco, ela já entra na faixa acima de 1 metros por segundo. Então, isso é muito perigoso. E aí, imagina o que era perigoso a seco, né? Agora, ele é totalmente perigoso, né? Então, você percebe que com a chuva, uma encosta que era totalmente perigosa para ter uma moradia, ela aumenta em 40% a velocidade de movimento de terra, causando um aumento no perigo de moradia naquela região, certo? Então você percebe que a água ela funciona numa situação dessa de deslizamento, ela funciona como um lubrificante e causa um aumento imediato na poropressão da região, tá? do solo. E aí você reduz severamente a resistência ao cisalhamento do solo, tá? Do maciço terroso da região de encosta. Tá? Okay? Então, que conclusão que a gente tira? Tá? Então, nesse projeto, a gente mostrou que foi demonstrado que há uma viabilidade e alta resistência do domo geodésico, né, para moradias temporárias. A barreira mecânica utilizada para proteger esse domo geodésico, ela dissipou com total eficácia no experimento em escala reduzida toda a energia cinética da massa de terra. Tá? Isso pode ser construído numa escala real, mantida as devidas obras de engenharia e segurança para a situação real, né? A solução técnica de engenharia ela é válida tá, para mitigação de problemas em zonas de risco, né, geotécnico, e houve uma superação de limitações com manufatura manual econômica. Então, o que aconteceu? Nós fizemos, vamos dizer assim, um milagre com um pouco tipo de material que a gente tinha no laboratório, tá, para fazer esses experimentos e demonstrar uma coisa extremamente técnica. Tá? Para o trabalho futuro, o que a gente deixa aqui e o que nós já estamos fazendo? Nós estamos inserindo no mesmo experimento uma parte robótica agora, então vai ser tudo automatizado, certo? Através de sensores, então isso vai ser um trabalho próximo. Esse trabalho é um trabalho de extrema sustentabilidade para as situações atuais, né? Principalmente de alteração climática. Isso é um projeto bem inteligente para se levar para frente, tá? Para se desenvolver. E como sustentabilidade, a gente pode utilizar para a construção do domo geodésico futuramente materiais como o bambu. Tá? Na parte de, vamos dizer assim, não seria bem logística aqui, tá? Mas para a parte de construção, você pode utilizar técnicas do origami, tá? Aplicar técnicas de origami para construir um domo geodésico e aplicar bambu. Tá? Então, se você fizer esses 3 itens aqui, você está inovando em alguns aspectos no aspecto construtivo. Então esse projeto ele teve uma boa atuação na área, tá? Do que ele se propôs, principalmente na parte socioambiental, aplicação socioambiental para comunidades que vivem em áreas de encosta, né? Deixo aqui algumas referências que tem da área, tá? Todos da área civil, tá? Engenharia civil. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Então,
Muito obrigado a todos e ah, se tiverem alguma dúvida, tá? Deixa o meu contato aqui no. Deixa o meu contato no início lá do. Deixei meu contato no início da apresentação. Vocês podem estar entrando em contato comigo para mais informações ou baixar os meus artigos nas revistas anunciadas aqui no início do projeto. Muito obrigado e até a próxima.